Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre ventilação mecânica. Venha aprender de um jeito fácil. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus amores, para início de conversa, nós sabemos que a ventilação mecânica nem sempre ela tem a finalidade de substituir a ventilação espontânea, mas serve de suporte ventilatório para pacientes que não conseguem respirar sozinhos. Em alguns casos específicos, isso vai depender da indicação médica e do quadro clínico de cada indivíduo, ok, pessoal? Vamos agora ao conceito, da ventilação propriamente dita. Bom, podemos dizer que consiste em um suporte ventilatório, ou um método de suporte para tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica. Nós sabemos que na respiração, o ar que está na atmosfera, ele é transportado até o nosso sangue. E o dióxido de carbono que está no nosso sangue, ele é transportado para a atmosfera. É uma troca gasosa. Entra oxigênio, sai dióxido de carbono. Isso na ventilação espontânea. Já na ventilação mecânica, nós vamos ter ali o perfil de um paciente com insuficiência respiratória, incapaz de realizar essa troca gasosa de forma autônoma. Mas nós sabemos que diversas são as indicações para o uso da ventilação mecânica. Então, o paciente passa a ter a necessidade de um suporte ventilatório. Nós temos dois tipos: a ventilação mecânica não invasiva, pelo uso de máscaras faciais, e invasiva, em alguns quadros específicos, através de um tubo endotraqueal ou uma cânula de traqueostomia. Na ventilação mecânica não invasiva, nós temos o exemplo, por exemplo, do BiPAP, do CPAP, uma observação no CPAP, que ele é utilizado somente em casos de pressão expiratória contínua das vias aéreas, pressão final. Vamos deixar claro uma coisa: na ventilação mecânica nós temos a pressão positiva. Agora, eu e você nesse exato momento, nós estamos respirando por pressão negativa em ar ambiente, Beleza. Então, pressão positiva, o paciente vai precisar de um suporte ventilatório. Pressão negativa, o paciente está normal, eupneico, em ar ambiente. Então, vamos deixar claro que na ventilação mecânica, nós vamos utilizar equipamentos que fornecem pressão positiva. Mas também existe a possibilidade de se utilizar equipamentos que fornecem pressão negativa ao redor da caixa torácica, Mas pessoas normais, eu e você, estamos respirando em pressão negativa neste exato momento. Entre as indicações, da ventilação mecânica, nós temos pacientes com quadro de apneia grave, apneia do sono, pacientes que sofrem de insuficiência respiratória aguda, onde nós temos ali um aumento da pressão do dióxido de carbono, acidose metabólica, falência muscular, Isso gera o quê? Um aumento do drive respiratório e acaba gerando alteração na respiração central. Então, o paciente precisa de um suporte ventilatório. Casos também de pacientes com hipóxia grave, hipóxia generalizada, fadiga muscular respiratória, pacientes também politraumatizados que estão inconscientes, precisam de suporte ventilatório, não conseguem respirar sozinhos. Porque, veja bem, o paciente sofreu um traumatismo craniano, por exemplo. Ele está inconsciente ou sedado. Então, o respirador mecânico, ele vai fazer o movimento de insuflar os pulmões de acordo com a frequência normal, gerando ali uma pressão positiva e vai respeitar o tempo de inspiração e expiração. Então, veja bem, quando o ar entra no pulmão, ele possui uma pressão positiva. Aí, Anne, por quê? Pulmão tem pressão negativa, O ar tem que entrar por pressão positiva para facilitar a sua entrada. Só que na hora da expiração com X, expiração, isso acontece ao contrário,
A pressão do pulmão ela fica positiva e a do ar fica negativa. E isso facilita a saída do ar. E já no ventilador mecânico, nessa pressão ela sempre vai ser positiva durante todo o período respiratório. É confuso? Não, não é confuso. O nosso pulmão tem pressão negativa. Porém, se o ar que entrar também for negativo, não vai dar certo. Nós vamos ter ali uma resistência nessa troca gasosa, uma dificuldade. Por isso, pulmão negativo, o ar que entra tem que ser positivo. E isso para pacientes que precisam de suporte ventilatório. Agora, para mim e para você que estamos em ar ambiente nesse exato momento, nós estamos respirando por pressão negativa. Os nossos pulmões é que estão fazendo essas trocas gasosas, tá? Pacientes que precisam de suporte, ventilação mecânica, o pulmão deles não consegue fazer essas trocas gasosas. Então, já que o pulmão tem pressão negativa, vamos utilizar equipamentos que têm pressão positiva. É assim que funciona. Entre os objetivos clínicos da ventilação mecânica, nós temos a finalidade de reverter uma possível hipoxemia, reverter uma acidose respiratória aguda, diminuir o desconforto respiratório, prevenir ou reverter uma possível atelectasia, né, que é o que? O colapso total dos alvéolos pulmonares. Tem o objetivo também de reverter fadiga muscular, né, fadiga do drive respiratório, permitir também a sedação ou bloqueio neuromuscular em casos de cirurgias de grande porte, diminuir também o consumo sistêmico de oxigênio para pacientes com alguma morbidade cardíaca, diminuir também a pressão intracraniana, tá? E, no mais, estabilizar a parede torácica. Então, qualquer anormalidade ventilatória, seja por comorbidades, ou por insuficiência respiratória, ou por retenção de gases, dificuldade nas trocas gasosas, qualquer anormalidade grave é indicação de ventilação mecânica. E isso vai depender do caso clínico de cada paciente, tá? Entre outras indicações muito importantes, tá? Anota aí, muito importantes. Outras indicações mega importantes. Paciente com uma frequência respiratória alterada. O normal é de 12 a 20, mas inferior a isso e superior a 30, o paciente já precisa de um suporte ventilatório, tá? Um volume corrente também inferior a 5 ml/kg já é indicativo de suporte ventilatório. O normal é de 5 a 8, tá? O volume minuto maior que 10 litros por minuto, também é indicativo. Uma pressão de dióxido de carbono acima de 50 milímetros de mercúrio. O paciente está tendo uma hipercapnia. Nós vamos ter uma dificuldade na troca gasosa, tá? Maior esforço do drive respiratório, indicação também de suporte ventilatório. Para o que? Estabilizar esse nível do dióxido de carbono. Uma PA de O2 inferior a 60 milímetros de mercúrio. Já a relação PA de O2 por FI de O2 indica a eficiência da troca gasosa. Então, se está menor que 200, já não está no ideal. Então, o paciente precisa de um suporte ventilatório, um método de suporte para ajudar os pulmões a ventilarem. Entre os modos ventilatórios, nós temos aqui o fluxo dado em litros por minuto, né? O tempo dado em segundos, volume por ml e a pressão ali em centímetros de água. Estamos falando de variáveis ventilatórias. E qual o nome que nós vamos dar para essas variáveis? Ciclagem. Isso mesmo, ciclagem, tá? Só lembrando que todos os modos ventilatórios, né, eles surgem da combinação dessas variáveis, tá? De todas essas variáveis ventilatórias. Volume, pressão, fluxo, em função de quê? Do tempo. Olha só, agora tudo vai fazer sentido. Na ventilação mecânica, nós temos 4 fases muito importantes. A fase inspiratória, o período de ciclagem, a fase expiratória e o período do disparo. Na ciclagem, nós vamos ter o quê? As 4 variáveis ventilatórias, tá? No disparo, nós vamos ter apenas 3, sendo eles a pressão, o fluxo e o tempo. Vamos dar aqui uma explicadinha breve das 4 variáveis ventilatórias, tá? Olha só, nada mais é do que um ciclo ventilatório. E esse ciclo ventilatório, durante a ventilação mecânica, pessoal, lembrando que é com pressão positiva, ele pode ser dividido em fase inspiratória. Ou seja, nessa fase, o pulmão vai ser insuflado pelo ventilador mecânico, tá? O ventilador ele vai insuflar o pulmão do indivíduo, abrindo a válvula inspiratória. E
essa válvula vai permitir a entrada do ar nos pulmões, tá? De acordo com que as propriedades elásticas, resistivas, a complacência pulmonar do indivíduo, tá bom? Na sequência, nós vamos ter a fase da ciclagem, a mudança de fase, a transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória. Olha só, na fase expiratória, na terceira fase, nós vamos ter o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória. Como assim, Anne? Olha só, a pressão do sistema respiratório do indivíduo vai se equilibrar com a pressão expiratória final determinada pelo ventilador mecânico, ok? Já na quarta fase, a fase do disparo, nós temos o término da expiração e é aí que ocorre o disparo. Esse disparo significa a abertura da válvula inspiratória, tá? Do ventilador mecânico. E assim nós vamos iniciar uma nova fase inspiratória. Então é um ciclo ventilatório. Termina uma fase, começa outra. Só lembrando que cada ciclo depende do outro. Começou a fase inspiratória, beleza. Na sequência vem a ciclagem. Depois vem a fase expiratória e depois o disparo. Acontece de forma ordenada, realizado ali pelo ventilador mecânico. Com a nova era dos ventiladores mecânicos, né, a nossa modernidade 2019, nós temos aí disponíveis no mercado ventiladores artificiais, né, que possuem visores, telas, que permite o profissional visualizar, analisar, controlar as curvas de volume, fluxo, pressão e isso ao longo do tempo, favorecendo assim o que? Uma ventilação melhor assistida, melhor controlada, tá? E entre as modalidades ventilatórias, nós temos aqui as do tipo cicladas a pressão, ciclados a volume, a tempo, a volume com fluxo contínuo. Uma outra modalidade, né, a dos pneumáticos e dos eletrônicos, ok, pessoal? Então funciona dessa forma. O profissional enfermeiro ou fisioterapeuta vai seguir conforme a prescrição médica, né? Eles vão analisar o quadro patológico do paciente, o nível, né, da gravidade do quadro e vão determinar qual vai ser a melhor modalidade ventilatória para esse paciente. Na sequência, eles vão regular o ventilador mecânico. Em primeiro lugar, a gente faz o quê? Escolha da modalidade ventilatória, do modo ventilatório. Na sequência, a gente vai regular esse ventilador, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a regulação desse ventilador. Vamos conhecer agora alguns parâmetros do ventilador, né? Só lembrando que cada paciente possui um quadro patológico, uma necessidade específica, um suporte específico ventilatório. Falando aqui do volume corrente, a gente pode calcular esse volume corrente de acordo com o gênero, né, masculino e feminino, a idade, a altura, o peso, tá? Um valor ideal, né, do volume corrente seria de 6 a 8 ml por quilo. Falando um pouquinho da fração inspirada de oxigênio, nós temos que saber que em ar ambiente a fração inspirada de oxigênio é 21%, mas em ventilação mecânica vai de 21% a 100%, né? Mas o que vamos ofertar para o paciente, a depender do quadro clínico e da demanda, né? O ideal seria de 93% a 97%. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a saturação arterial do paciente e também as curvas, né, de gasometria que ele vem apresentar. Já o número de frequência respiratória, de 12 a 16, né? Porém, vai depender do quadro do paciente. O paciente que possui maior esforço do drive respiratório, esse número vai ter que ser diminuído, né? Para tentar ali compensar e reverter essa dificuldade. Falando agora da PIP, algumas literaturas, né, podem trazer uma PIP de 3 a 5 centímetros de água, mas o normal é de 5, tá? A relação inspiração e expiração, o normal é de 1 para 2, mas dependendo do caso, o paciente DPO cístico pode ir de 1 para 3, 1 para 4. Quanto maior conforto ventilatório ao paciente, melhor são os resultados. Mas o profissional que for regular o ventilador tem que saber o que está fazendo, porque cada caso é um caso, tá? Ciclos ventilatórios desregulares pode causar complicações, tá? Gerar barotrauma, hiperinsuflação alveolar e só piorar ali o quadro do paciente. Falando aqui do pico de fluxo, né? Ele varia de 40 a 60, mas isso vai depender o quê? Da demanda e da necessidade ventilatória de cada paciente, para melhor conforto e desempenho ventilatório desse indivíduo. Aí, Anne, mas como saber qual os parâmetros
parâmetros ideais para esse paciente. Só na base da avaliação e do reconhecimento das necessidades fisiológicas ventilatórias de cada paciente. Tem que avaliar, tem que discutir com o médico. E a equipe multidisciplinar tem que agir de forma integrada para melhor assistência a esse indivíduo. Falando em assistência, a enfermagem tem um papel muito importante frente ao paciente sobre terapia ventilatória, ventilação mecânica. Além de fazer uma vigilância constante, controlar sinais vitais, monitorizar as trocas gasosas e o padrão respiratório do paciente, a enfermagem tem que fazer aspiração de secreções pulmonares para prevenir pneumonia hospitalar por broncoaspiração, tá? Observar o aparecimento de sinais neurológicos, independente se o paciente está inconsciente ou consciente. Toda a atenção é pouca sobre o estado de saúde desse paciente. Observar sinais de hiperinsuflação alveolar, se a terapia ventilatória está sendo fidedigna, pois nesses casos será necessário que uma nova regulação dos parâmetros do ventilador. Não deve ser ofertado nem mais nem menos, apenas o necessário. Lembrando que cada paciente possui uma patologia, uma necessidade específica. Então não tem que acontecer hiperinsuflação. A enfermagem tem que ficar atenta não só à terapia ventilatória, mas também à nutrição desse paciente, a dieta balanceada, adequada, a higiene oral, a troca da fixação do tubo orotraqueal e da traqueostomia e também a mobilização dessa fixação. Realizar a monitorização do balanço hidroeletrolítico e o peso corporal desse paciente, que tem a ver também com a nutrição dele. Realizar sempre a umidificação do gás que está sendo ofertado para esse paciente. Ninguém merece respirar um ar seco, Ressecamento ali da mucosa nasal, ninguém merece. Fazer ali uma evolução de enfermagem acerca do estado físico desse paciente, orgânico, o nível de sedação, nível de consciência, se tem ou não sincronia entre o paciente e o ventilador, porque o paciente pode estar fazendo um esforço físico e a máquina pode não estar atendendo a essas demandas. Então um reajuste será necessário, uma avaliação específica. A fisioterapia também entra ali na orientação de exercícios torácicos, uma reabilitação respiratória ali, para melhorar ali a complacência, diminuir o esforço físico. A enfermagem tem que realizar também o preenchimento de formulários, formulários de controle, dar apoio emocional ao paciente e aos familiares, realizar o controle de infecção hospitalar e que ocorra o mais rápido possível o desmame desse paciente e a tão desejada alta hospitalar. Bom, meus amores, essas foram algumas abordagens que eu retirei da diretriz brasileira de ventilação mecânica. Comentar com vocês a assistência de enfermagem ao paciente sobre ventilação mecânica. Então toda semana temos vídeos novos. Inscreva-se em nosso canal e obrigado pela sua atenção. Um grande beijo, valeu!